pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar um pouquinho sobre o solo. Então pega o seu material e vamos acompanhar a aula. Pessoal, então na nossa aula de ciências nós vamos falar um pouquinho sobre o solo, a erosão e a desertificação e um pouquinho também desses cuidados que a gente deve ter com o solo, que é a irrigação, a drenagem, a adubação, a aração e a manutenção da vegetação. Então você pode pegar o seu livro didático e acompanhar comigo as páginas 44 e 45, onde nós vamos revisar um pouquinho sobre esse conteúdo e posteriormente corrigir as atividades do livro. Ok? Então, a erosão é todo e qualquer desgaste dos solos e das rochas em que há o transporte de pequenos detritos de um lugar para o outro. A água, o vento, a temperatura e a influência do ser humano são alguns componentes cuja ação pode interferir na superfície da Terra. A erosão é um processo natural, ou seja, ela já existe na natureza sem a interferência do homem. Porém, à medida que o ser humano altera a composição da superfície terrestre, ele pode intensificar a erosão e os seus efeitos, provocando graves prejuízos ao solo. Essa interferência provoca o desgaste das rochas e do solo, provocando então esse desgaste. A gente pode dizer que existem os causadores desse desgaste, que são os agentes da erosão. Essa erosão pode acontecer de forma natural e de forma não natural. Então, primeiro nós vamos conhecer a erosão que pode acontecer de forma natural. A primeira erosão de forma natural é pela variação da temperatura, que com o passar do tempo, lentamente, faz com que as rochas se quebrem e aí elas vão se desgastando. Outra forma é pela ação da água das chuvas, que pode arrastar a terra para outros lugares, abrindo valas no solo ou removendo a camada aproveitável para a agricultura. E aí causa danos à superfície. Outro agente é pela ação da água dos rios. A força da correnteza dos rios desgasta o solo e as rochas que estão nas suas margens são carregadas, carrega grandes porções de terra de um lugar para o outro. Com o tempo, o leito dos rios acaba sendo alterado, como a gente pode observar aí nas imagens. Outro agente é pela ação da água dos mares, que desgasta as rochas no litoral. As ondas batem continuamente nas rochas, provocando sua erosão. Então, essas imagens que a gente está vendo aí, esses formatos das rochas, é por causa da água que vai batendo e desgastando as rochas. Outra forma é pela ação do vento, que carrega os grãos de areia que batem continuamente nas rochas, provocando o seu desgaste. E aí a gente pode ver essa imagem aí, mostrando os grãos de areia sendo carregados através do vento. A erosão pode ocorrer também de forma não natural, isto é, quando o ser humano destrói florestas, arrancando as árvores ou queimando-as para fazer plantações e pastos, por exemplo. Assim, a vegetação que protege o solo é alterada e não consegue mais evitar que a água e o vento carreguem a terra. E aí, causa danos também ao solo. Outra forma que a gente vai citar aqui é o processo de desertificação. O que seria desertificação? Quando o solo começa a perder seus nutrientes e não é mais capaz de desenvolver nenhum tipo de vegetação, ele se torna infértil. Então, dizemos que está ocorrendo a desertificação do solo, ou seja, é o processo de degradação dos solos pela seca excessiva e pela rápida perda de nutrientes, resultando na formação de uma paisagem correspondente às dos desertos. O processo de desertificação ocorre em vários lugares do planeta, muitas vezes por escassez de chuvas ou por interferência humana. Assim, a paisagem se transforma, a terra vai ficando seca e o lugar se torna impróprio para plantações e criações de animais.
As causas mais frequentes da desertificação estão associadas ao cuidado inadequado do solo e da água nas atividades de agropecuária e de mineração, irrigação mal planejada, desmatamentos, poluição do solo e o excesso de fertilizantes. Os ventos e as águas também participam desse processo, já que agilizam a degradação da terra. Em um solo sem nutrientes, a vegetação não cresce, o que causa um grande desequilíbrio na natureza. Portanto, a desertificação é resultado não só de fenômenos naturais, mas também pela ação humana. E aí, a página 46, vocês deveriam responder essa questão. E agora a gente faz a correção dessa atividade. Lembrando que as respostas não precisam estar idênticas a que a gente vai colocar aqui, mas simplesmente é para vocês terem uma direção em relação à construção da resposta correta. Então, a erosão é o desgaste sofrido pelas rochas e pelo solo. E os principais agentes da erosão são a variação da temperatura, a água das chuvas, dos mares e dos rios, o vento e além da ação do homem também. Na questão 2, pede para explicar qual é o tipo de agente que está sendo retratado nesta imagem. Como uma resposta possível, o agente que está sendo retratado nessa imagem é a água do mar. E por que isso acontece? À medida que a força das ondas vai batendo nas rochas, essas rochas vão se desgastando, e aí acontece esse processo de erosão. Na número 3, vocês leram aí essa manchete que fala sobre a desertificação, que cresce e ameaça as terras do Nordeste, Minas e do Espírito Santo, e era para você colocar aí o que poderia ser feito para conter essa desertificação. Então, temos como resposta possível, a gente pode evitar o desmatamento da vegetação e também buscar os órgãos do governo, a fiscalização do governo, junto com as mineradoras e os agricultores, no que se refere ao cuidado do solo. Então, se eles querem fazer esse processo de extração de minerais do solo, os agricultores querem fazer plantios, é necessário que haja uma fiscalização para que isso não seja feito de maneira desordenada. E por causa disso, por causa desse processo de erosão, por causa desse processo de desertificação, e essa questão da fiscalização, é necessário que a gente aprenda um pouquinho sobre os cuidados com o solo. Essa questão, esse conteúdo está na página 47 e 48 do seu livro, tá? É do solo que o ser humano e outros animais retiram a maior parte dos seus alimentos. Então, a gente pode ver uma plantação de alface, uma plantação de tomate, e também vemos aí o gado se alimentando, desse pasto aí. Os solos apropriados para o plantio devem reter certa quantidade de água necessário para o desenvolvimento das plantas. Então, para que as plantas se desenvolvam, é necessário que haja uma certa quantidade de água, Ou seja, devem ser compostos, o solo, ele precisa ter uma mistura, para que ele possa ser um solo bem fértil, um solo bom para plantio. Então, ele precisa ter um pouco de areia, um pouco de argila, um pouco de calcário e um pouco de humus. A gente chama isso de uma mistura equilibrada. Aí, a partir do momento que a gente tem essa mistura equilibrada, a gente pode observar a diferença entre um solo pobre e um solo rico em equilíbrio. Do lado esquerdo aqui, a gente pode ver, do lado esquerdo aqui a gente pode ver, é um solo pobre em desequilíbrio, ou seja, ele tem o calcário, ele tem a areia, mas ele não está de forma ordenada. E aí aqui a gente já pode ver um solo rico em equilíbrio, porque ele tem todas essas 4 misturas, areia, argila, calcário e humus, na medida adequada, na quantidade adequada, para que ele se torne um solo fértil, um solo rico. E para garantir boas condições para o plantio e evitar o empobrecimento do solo, ou seja, que esse solo mantenha-se equilibrado, é necessário tomar alguns cuidados. Então, a gente tem que irrigar o solo, drenar o solo, realizar a adubação do solo e também realizar a aração do solo.
Mas o que seriam então esses processos que devem ser realizados? O primeiro processo é a irrigação do solo. Os solos secos, eles devem ser irrigados, eles precisam ser molhados. O que quer dizer isso? Irrigação consiste em molhar os solos muito secos, adequando-os para o plantio. E vocês podem ver o solo sendo irrigado de diferentes formas. A água utilizada na irrigação, ela pode ser obtida de vários modos, desviando rios com canais, a fim de que a água chegue até o solo cultivado, e construindo açudes, abrindo poços, né, entre outras alternativas aí, como vocês podem observar aí nas imagens. Então, se a gente irriga o solo porque o solo é muito seco, também acontece da gente drenar o solo. O que seria então a drenagem do solo? Drenagem é o processo de retirar o excesso de água do solo. É o contrário da irrigação. Irrigação, o solo é muito seco, a gente molha. Drenagem, o solo é muito molhado, a gente tira o excesso de água. E essa irrigação, ela pode ser realizada por meio de valas, né? Igual a gente está vendo aí nessa imagem aí. Essa drenagem pode ser realizada por meio de valas, como a gente está vendo aí na imagem, né? De diferentes formas. Essa também é outro meio. E através de tubos também, né? Os tubos podem ser colocados aí no solo para retirar esse excesso de água. Então, uma vez que a gente ou irrigou ou drenou o solo, a gente precisa se atentar também em relação à adubação do solo. Em uma plantação, à medida que se desenvolve as plantas, elas absorvem os minerais do solo. Com isso, o solo empobrece. Então, para que a plantação continue sendo uma plantação com bastante fértil, uma plantação fértil, uma plantação boa, bem viçosa, ela precisa, né, ter vários nutrientes. Então, a adubação é exatamente isso. A adubação consiste em acrescentar nutrientes ao solo que são essenciais ao crescimento dos vegetais. A gente está vendo o solo sendo adubado com adubo artificial. Existe também a adubação orgânica, né, que é essa que a gente está vendo. Nós podemos utilizar excrementos de animais, né, raízes, folhas e frutos em decomposição. A gente joga esses restos de alimentos, restos de raízes aí no solo, e à medida que ele vai se decompondo, ele vai fertilizando o solo também. Então, existe a fertilização artificial e a fertilização orgânica, que a gente está vendo aí nas imagens. E também é necessário realizar o processo de aração. Para facilitar a retenção de água e a circulação de ar na terra, é preciso arar o solo. O que seria isso? Aração consiste em preparar a terra com o arado para o cultivo. Essa imagem que vocês estão vendo aí é um arado, né? A aração pode ser feita com enxadas, né? Ou com o arado. O arado ele pode ser puxado por trator, como vocês estão vendo aí, ou pode ser puxado também por animais ou pessoas, né, auxiliando aí nesse processo também. Então, diante de todos esses cuidados que a gente deve ter com o solo, é necessário também que a gente realize a manutenção dessa vegetação. Porque se a gente não tiver essa manutenção, nada vai adiantar desses cuidados. Sem a vegetação, o solo fica desprotegido e sofre erosão, tornando impróprio para o plantio. Então, a gente observa aí a importância, né, da gente ter aí uma área com vegetação. Aqui nessa imagem aqui, a gente vê a área toda protegida com a vegetação. E nessa segunda imagem aqui, ó, quando a gente observa que quase não tem vegetação, é uma área que está aberta, né, bem propícia aí a sofrer graves danos por causa do processo de erosão. Então, para conservar o solo e manter certo equilíbrio ambiental, é importante a manutenção de áreas naturais e áreas de cultivo, porque se a gente não tiver essa manutenção, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver aí uma boa plantação ou ter uma área de vegetação bem eficaz. Então, se a gente mantém a manutenção e conservação do solo, a gente recebe em nossas casas, né, todo o mantimento, o material, tudo aquilo que a gente precisa receber
nas mais diversas formas, como a gente pode ver aí, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os cuidados com o solo, que a gente seja consciente, né? A gente ame mais, cuide mais e preserve o meio ambiente. Até a próxima aula. Beijos para vocês, professoras Luciene, Amorim e Bia. Tchau, tchau.